Cristo. Estamos mais uma vez reunidos para nós falarmos de Cristo, né? Não tem outra situação melhor do que essa aqui, né? Reunidos, e não tem coisa melhor do que falar de Cristo. Ele que é a base da nossa vida espiritual, é a base de tudo para nós, é Cristo. Sem Cristo nós não somos nada, né? Não adianta nós professar ser cristãos, mas não andar como Cristo andou. Está escrito que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então a nossa jornada aqui é andar nas pisadas de Cristo. Nós vamos falar sobre a luta pela espiritualidade. Todos nós estamos nessa batalha, né? Buscando a perfeição, buscando fazer o que é certo. Sabemos que sozinhos não vamos conseguir. Precisamos de Cristo. É Ele que vai conceder a porção da sua graça para nós a cada dia, até chegar na plenitude e nós conseguirmos essa santificação. Mas para isso, nós também temos que dar o nosso passo. Não é só esperar por Cristo, não. A parte dele é certeza que vai ser feita. Agora nós também temos que fazer a nossa. Nós passamos por problemas, dificuldade em todas as áreas, mas nós temos que buscar força em Deus. Como eu citei aí no agradecimento a questão de José, ele passou por uma prova terrível, mas ele não murmurou. Ele se manteve fiel a Deus, ainda que estivesse na dificuldade. E assim nós também devemos fazer. É exemplo para nós seguirmos esse caminho. O inimigo, ele vai querer sempre derrubar o servo de Deus e deixar ele no chão. Mas se nós manter firmes e fiéis ao nosso Deus, jamais ele vai nos desamparar. Romanos capítulo 8, verso 6. O apóstolo Paulo, ele fala assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quer dizer, que nós temos uma briga constante da nossa carne com a nossa vida espiritual. A inclinação para a carne vai ser morte, porque fazer a nossa própria vontade e deixar de fazer a vontade de Deus nos leva para a morte. Nós que professamos ser cristãos, seguidor de Cristo, sabendo o que tem que fazer e não faz, nós vamos estar em transgressão da lei de Deus e levando a nossa vida para a morte. A espiritualidade da nossa vida é Cristo. Ele diz lá em João 17, verso 17, para nós nos santificarmos na verdade do Senhor. E o que é a verdade dele? A palavra. A Escritura Sagrada é essa verdade que vai transformar a vida de cada um dos cristãos, daqueles que seguem a Cristo. Essa briga constante todos nós temos, irmãos. Mas quem é que vai vencer essa briga? Entre a carne, inclinação para fazer as nossas próprias vontades,
e a parte do espírito, a parte espiritual. Uma das duas tem que vencer. E quem vai vencer? Quem é que vence numa guerra? É o mais fraco ou o mais forte? Mais forte. O mais forte. Então, se a carne estiver mais forte, ela vai vencer. Agora, se a espiritualidade estiver mais forte, ela vai vencer. Então isso quer dizer o quê? Que nós temos que buscar mais a Cristo, estudar mais a palavra de Deus e procurar fazer a vontade de Deus. Se a gente procurar fazer isso constantemente, como um hábito da nossa vida, nós vamos estar fortalecendo a nossa espiritualidade. Não vai dizer que a vontade da carne não vai aparecer, né? Ela vai. Mas ela vai estar fraca. É dessa forma que Cristo quer nos trazer a vitória. Ele capacita aqueles que querem ser capacitados. Porque se nós não quisermos, Ele não vai poder fazer nada. Mas se nós abrir o coração, quando ouvir a voz de Cristo, e deixar Ele entrar na nossa vida, aí Ele vai nos ajudar nessa luta. Que todos nós passamos por isso. Romanos 8, verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, as nossas paixões, os nossos desejos carnais, tudo que vá ao contrário que Deus pede para nós, se torna inimigo dele. Cristo veio para nos tirar das paixões do mundo, para nós poder, cada um, estar livres, libertos, para poder servir em espírito e em verdade. Então, essa inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. Quer dizer, que nós estamos nessa luta que é pesada, ela não é fácil, é uma luta pesada. E se nós não pegar as armas que Cristo nos concede diante da sua palavra para lutar, nós vamos perder essa luta e nos tornar inimigo de Deus. Olha só que terrível. Aquele que não pega as armas para lutar, se estiver acomodado com a vida carnal que está levando, é porque não quer a vitória, é porque está negando a Cristo. Então, irmãos, quer dizer, não adianta só nós professarmos ser cristãos. Nós temos que viver na prática essa vida de cristão. Pois não é sujeita à lei de Deus. A nossa vontade própria, ela vai contra a lei de Deus. É sempre para transgredir a lei de Deus. Ela nunca vai de encontro para estar de acordo com a lei do Senhor. Então veja o tamanho da importância de Cristo na nossa vida. Quando fala que Cristo veio na terra para nos salvar, mas nos salvar de quê? Dos nossos pecados. Os nossos pecados são consumados quando nós estamos dando poder para a carne falar mais alto, para a nossa própria vontade falar mais alto. Então Cristo, ele veio na terra para salvar os pecadores. De que forma? Ajudando cada um deles a obedecer a lei de Deus perfeitamente. Unicamente Cristo pode fazer isso. Ajudar os seus filhos a obedecer, mas perfeitamente. Quando a pessoa olha para um cristão e diz assim, só quer ser santo. Vocês já ouviram isso? Eles falam como um deboche, né?
Era do mundo, agora só quer ser santo. Mas essa é a nossa luta pela santidade. Nós temos que buscar essa santidade, não de nós, mas em Cristo. O preço que Ele pagou na cruz foi para nos conceder essa santidade, irmãos. Porque senão ninguém verá o Senhor. Quem vai ser salvo? Se não for aqueles que estão buscando a santidade, buscando fazer a vontade de Deus. Então, pois essa inclinação para a carne, ela é inimiga de Deus, pois não é sujeita à lei do Senhor, nem em verdade o pode ser. Né? Sim, irmão. Deus não pode interferir na minha decisão, porque Deus deixou o homem livre, né? Depois vem antes do pecado, porque na criação Deus fez o homem só um objetivo, foi o quê? De adorar a Deus, né? Então, ou seja, Deus ele não divide a sua adoração para ninguém. Quando nós desviamos do caminho do Senhor para adorar a nossa carta e nossos próprios homens, nós estamos adorando um Deus. Ou seja, o nosso objetivo aqui é adorar e reconhecer Cristo, né? Deus é o nosso Senhor. Então, ou seja, nós, mesmo depois do pecado, nem assim Deus não interferiu em Adão. Ele deixou ele, ou seja, caiu, né? Mas foi avisado. Deus tinha suas orações, tinha o seu encontro com Deus. Deus avisou, mas mesmo assim Deus deixou o homem livremente para você escolher, né? E hoje nós temos a decisão na mão. Deus deixou, né? Porque Deus não quer uma pessoa forçada, uma pessoa forçada, porque mesmo assim aqui na terra tem esse livremente, lá no céu tem mais ninguém e eles não tem como, né? É verdade. Nós temos essa liberdade de escolher o que nós queremos, né? Deus, ele não força ninguém, mas ele concede para nós os dois caminhos, né? E ele, como um Deus e um Pai maravilhoso, ainda diz assim: escolhe isso, o caminho da vida. Romanos 8, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ah, eu sou cristão, eu estou na igreja orando todo dia, eu estou na igreja com os irmãos reunidos, mas não deixa a vida carnal de lado. Então, quer dizer, a pessoa está se iludindo, né? Nós temos que ser cristãos práticos, não só na igreja, mas em casa, no trabalho, na rua ou em qualquer lugar. A nossa própria vontade, ela tem que ser crucificada. Quando diz que quando nós somos batizados em Cristo, ali morre o homem velho e nasce o homem novo. Ali é para ficar nas águas todos os nossos erros, todos os nossos pecados, e nasce um homem novo em Cristo Jesus. E a partir dali começa uma caminhada nova. Se nós não segurarmos as mãos de Cristo, se nós não ficarmos ao lado de Cristo todo o tempo, nós vamos estar bem frágeis para cair na primeira tentação que chegar. Por isso que nós não podemos perder Cristo de vista, irmãos, por nem um segundo. Lembras que a mãe de Jesus perdeu ele de vista? O pai dele também? 3 dias procurando Jesus desesperados. Imagine nós perder Cristo. E muitas vezes nós estamos perdendo Cristo e não estamos observando isso. Quando a gente está inclinado a fazer mais a nossa própria vontade, alimentar mais a nossa vida, as nossas paixões, do que alimentar a nossa vida espiritual. É só analisar o último acampamento que falou sobre a volta ao primeiro amor. Cada vez o povo de Deus está esfriando. Isso é um afastamento de Cristo, irmãos. E o Senhor chama o seu povo para voltar. Se Ele chama é porque está se afastando.
o inimigo, ele trabalha de uma forma sutil. Ele vai colocar empecilhos na nossa vida que aparentemente você não vê nenhum problema. Mas se nós comprarmos o colírio de Cristo, nós vamos ver os problemas nos mínimos detalhes. Porque aqueles que conhecem a Cristo, ele não vai vir de qualquer jeito. Ele vem disfarçado, se possível até de um anjo de luz, para poder enganar. Então nós temos que despertar desse sono. Nós temos que abrir os nossos olhos para a vida. A nossa vida espiritual, ela é muito importante, porque isso é uma intimidade com Cristo. É uma proximidade cada vez mais de Cristo. É como o profeta diz, né? Prossigamos e sigamos em conhecer o Senhor. Hoje está tendo que ser cristão, né? Porque hoje o Satanás deturpou o caráter de Cristo, né? Quando você pega vai no trabalho, assim, nem todos, né, que tem muitas pessoas que não são crentes, ela reconhece a palavra de Deus, né? Porque sempre Deus toca no coração. Aí você trabalha aqui, você é cristão, e com o povo falando assim, rapaz, eu não quero uma pessoa para trabalhar que é cristão. Porque Satanás deturpou a mensagem, a palavra de Deus, que todos os cristãos são todos errados, né? São enrolados. O que a gente vê lá fora, eles são enrolados. Agora imagina você trabalha no lugar, você recebe essa notícia do patrão, você fica sem ação, né? Mas você não precisa você falar nada, você age de acordo com a palavra de Deus, pelo seu testemunho, né? Tem que ter um testemunho. Aí para você ver realmente que o cristão é diferente, né? Quando o cristão fala que ele seja dele, você já pode desconfiar, né? Igual o pessoal fala que cachorro que late mais não morre, né? Ou então a gente já fica até com medo quando pega um serviço, que a pessoa já vem com essas ações falando que todos os cristãos são enrolados, né? Não é bem assim. Porque nós sabemos que a própria palavra de Deus existe um trigo e o jogo dentro da palavra de Deus. E muitos deles não sabem julgar essas duas classes de pessoas que existem dentro da religião. Tá entendendo? Para não julgar todo mundo, né? Porque Deus ama todo, a salvação é para todos, né? Mas nem todos vão se salvar, exatamente por causa disso. Porque nem vai todos ser querem. revelado o caráter, nos últimos tempos vai ser revelado o caráter de quem é santo e quem não é santo. Isso. Mas tem a diferença. É o crente e o cristão. Não, a palavra que eu sei, não estou entendendo. Estou falando a interpretação da palavra do caráter de Cristo que Satanás executou essa palavra, essa mensagem. Por exemplo, até só pregar o evangelho hoje está difícil você pregar o evangelho, né? Porque todo jogo que todo tem que enrolar. É verdade. Romanos 8, verso 9. Paulo falando para a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, não somos? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vós, porém, não estáis na carne. Nós fomos chamados por Cristo. Então, vós não estáis na carne, porque vocês conhecem a Cristo. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha a condição. Vocês não estão na carne, porque vocês são chamados por Cristo. Vocês estão no Espírito, mas se o Espírito de Deus habita em vocês. Se o Espírito de Deus habita em nós, os nossos atos, as nossas ações, as nossas condutas, as nossas palavras serão diferentes. Serão tudo de Cristo. Porque se é o Espírito de Deus que habita em nós, assim nós vamos proceder. Então tem uma condição ali. Naquela parábola que Cristo fala das 10 virgens, ali nem todas estão preparadas, né? Todas têm a palavra. Se olhar para todas as 10, você não vê diferença. Mas na vida vai ter diferença.
aqueles que estão preparados, aqueles que estão recebendo desse azeite, tendo reserva, é o que vão estar preparados para o dia do Senhor. E a preparação é a partir de agora, né? Não é a partir de amanhã. Como eu falei, se o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Jesus. Aquele que tem o Espírito de Cristo é de Cristo. Então, como exemplo que o irmão falou, né? Claro que tem muitos que só têm o título de cristão, né? Mas nem são cristãos, são crentes. Mas não são verdadeiros cristãos. O verdadeiro cristão é aquele que segue os passos de Cristo e vai fazer o que Cristo fez. Então, você vê que a igreja de Deus, ela é chamada para a santificação. Essa é a nossa vida espiritual, que tem que estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus pediu para nós. Porque se esse Espírito aqui não estiver em nós, estamos perdidos. Estamos na igreja, estamos com a palavra, nós não estamos com o Espírito. Nós temos que ter a palavra de Deus, mas temos que ter também o Espírito de Deus. É o Espírito que vai guiar o nosso coração e a nossa mente. Irmão, eu queria só ler, posso ler a parte de João? Esse daí, o que o irmão está falando, é um dos maiores desafios, e que isso só vai ser completado quando nós recebermos o selo. Por quê? Porque o selo, ele vai testificar que nós estamos consolidados ou bem construídos em todas as palavras do Senhor, na prática da vida. Não é só a leitura da Bíblia, é na prática da vida, né? Então aqui Jesus disse aqui para Filipe, né? Filipe lá com aquela dúvida: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta mostrar Ele. Só que Jesus, ele mostrou para Filipe que o Pai estava nele, não somente na imagem, estava no Espírito, né? João 14 diz aqui: não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, e as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade te digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Só que Jesus mostrou uma coisa aqui maravilhosa. Ele diz aqui: mas o Pai que permanece em mim, né? Ele diz aqui: não creio que estou no Pai, que o Pai está em mim, que as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, que faz os obras. Quer dizer que nós temos que ter esse segredo de um dia nos ver como Deus que permanece em nós. Porque nós estamos na situação de momento. Ele está de momento, o momento não está. Esse é o segredo que a gente tem que alcançar. A permanência. Quando Jesus permanecer em nós, não tem nenhuma obra nossa mesmo. É tudo dele. E essa era a preocupação de Enoque, que no qual Enoque é uma das experiências que vai aparecer no remanescente. Mas Enoque tinha uma preocupação maravilhosa que nós temos dificuldade de praticar. É estar ligado em contato com ele. Diz que Enoque sentia necessidade, né, como nós todos sabemos isso, de que estar falando com ele, buscando dele, pedindo dele, é necessidade que precisamos igualmente e precisa respirar. Do jeito que nós não podemos ficar sem respirar, nós não podemos desligar o contato com Deus. Essa é a permanência. Davi foi um segundo coração de Deus, mas antes ele mostrou que Jesus estava nele, momento sim, momento não. Quando se deu com a mulher alheia, ele deixou Jesus de lado e atacou só o próprio desejo.
Então ali foi uma experiência de que o cristão sofre isso. Vezes Jesus só passa por nós, em vez de habitar em nós. Mas um dos grandes segredos nós temos que buscar de Enoque. É ter um contato que não venha de brigar. Aí ele vai permanecer conosco. É a mesma experiência da vida dele. Se nós ficar totalmente a rama ligadinha, nós não vamos ficar sem frutos. Jesus vai permanecer. As palavras e as ações não é mais nossa, como disse Paulo, né? Mas Jesus tem que permanecer em nós. Aí sim, esse tal aí, quando tiver assim, ele vai dizer, isso aí é dele. Vamos lutar por isso, né? Não desligar o contato. Amém, irmão. O ser humano ele pode dizer que ele é crente, mas nunca pode dizer que ele é cristão, porque as minhas ações é que a pessoa que vai me ver que eu sou cristão, pelas minhas ações, né? Quando os discípulos falaram a primeira vez cristão, não foi o discípulo que foi, eu sou cristão. Então, as pessoas que viram ele passando, as atitudes que eles faziam eram de um verdadeiro cristão, porque Cristo estava nele. E o segredo é amar Cristo, né? Se nós amarmos a Cristo, nós vamos seguir os passos dele. Ele disse, se me amas, guardarei os meus mandamentos. Então o segredo é amar o Senhor. Amar a sua palavra. Ele diz lá em João 14, 23, né? É aquele que ama a palavra, Cristo diz, aquele que ama a minha palavra, meu Pai também o amará. E nós viremos a Ele e faremos nele morada. Então, se nós amarmos essa palavra, o Pai e o Filho vão habitar em nós. E assim, não tem forças do mal que venha superar esse poder maravilhoso que vai estar naquele servo de Deus. Amém. Então, que a gente ame essa palavra de Deus, porque aquele que ama, ele tem um cuidado de estar perto, ele tem um cuidado de estar sempre do lado daquele quem ama. Assim nós venhamos estar sempre do lado de Cristo. É os dois juntos, né? É. O amor e a obediência, né? Andando juntos. Isso. Porque às vezes a pessoa ama, mais fácil contra a vontade do que diz que ama, né? Mas Cristo disse, se me amas, Se me amas, guardarei os meus mandamentos. Então quer dizer que se ama Cristo realmente, vai obedecer. Agora, se não obedecer, porque ainda não tem o amor de Cristo, não. Precisamos pedir a Deus esse dom. Porque quando a gente ama, a gente quer estar perto, a gente quer cuidar, a gente quer fazer tudo para agradar. Se nós amamos a Cristo de verdade, a gente vai fazer de tudo para agradar a Cristo. Aí cada um faça a pergunta para si mesmo, né? Que cada um é que sabe da sua vida diária, como é que está. Quais são as suas ações, suas práticas. Mas ele disse, se me amas, guardarei os meus mandamentos. E ele disse que o Pai, e ele e o Pai dele vão fazer morada naquela pessoa. Verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, quer dizer que se Cristo está em nós, nosso corpo então está morto. Morto para as práticas do pecado. Porque Cristo, estando em nós, é Ele que vai realizar todas as nossas obras, as nossas práticas, a nossa vida mudada e transformada. Ainda que nós venhamos estar aqui vivos nessa terra, mas o corpo vai estar morto para o pecado, porque Cristo, habitando em nós, não tem lugar para o pecado. Teve um momento que Cristo disse assim, aí vem o príncipe deste mundo, mas nada ele tem comigo. A irmã White diz assim, que isso que Cristo falou, também nós podemos falar, quando Cristo estiver em nós.
assim também aqueles que estiverem em Cristo, como diz o texto, se Cristo estiver em nós, o corpo vai estar morto para o pecado. E vai poder dizer também que o príncipe das trevas não tem nada conosco. Mas isso, irmãos, depende de Cristo. Depende da nossa vida com Ele, da nossa entrega. Entrega total a Cristo, para Ele conduzir os nossos passos. Sem o poder de Cristo, nada nós podemos fazer, mas tudo é por causa dele e por Ele. Amém. Lugares Celestiais, página 160. A mente carnal inclina-se para o prazer e a satisfação própria. Quando a nossa mente não é espiritual, mas só carnal, ela só pensa nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. É praxe de Satanás, e é um costume dele, prover abundância disso. Então, para que nós possamos nos libertar dessa mente carnal, dessa inclinação de sempre satisfazer a nós mesmos, nós precisamos receber o dom de Cristo, a sua maravilhosa presença, para que nós possamos expulsar Satanás e seus ardis de nossa vida, para que a nossa mente venha estar pronta a fazer a vontade de Deus. A mente de Cristo era ligada direto com o Pai. Por isso que nós temos que adquirir a mente dele. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós vamos estar preparados para poder estar com Cristo. É a luta cada dia do povo de Deus. É nós termos essa mente de Cristo. E ter a inclinação para fazer o que agrada a Deus. E não o que agrada a nós mesmos. Quando queremos agradar a nós, quer dizer que estamos agradando as ideias de Satanás. Tem a inclinação da carne, o texto lá diz que é morte. Irmão, quando diz que é praxe dele fazer abundância disso, observe o perigo que a gente vive na cidade. Olha que a direção de Deus não pode fracassar, né? Ou seja, Deus não erra no seu conselho. Dentro da cidade, o diabo cria uma abundância de coisa que pode deixar a mente da gente quase sem escape. Abundância de música imunda, abundância de novela imunda, de filme nojento, de tudo quanto é coisa. Todo tipo de entretenimento. E esse viveiro terrível está mais na cidade. Por que João Batista aprendeu? Foi com a natureza lá do campo. Para não se contaminar. Para não estar nessa área aí. O diabo não pôde prover algo que pudesse manchar João também, né? E diz que Zacarias e Isabel, né, lá em Lucas, lá, parece que 1:15, diz que eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Verdade. Então, quando nós estivermos no conselho de Deus, a profeta diz também que todos vão ver nós irrepreensíveis. Amém. Em todas as direções e a palavra do Senhor. É verdade. Então, mas o selo de Deus vai ser para aqueles que estão interessados mesmo. Aqueles que querem ser selados, Faça a né? coisa a todo custo mesmo. Porque não é fácil. Em João 6,63, né? Que a gente já sempre vê isso. O Senhor diz, olha, o desejo da carne, isso nada, não tem vantagem nenhuma. Mas as palavras que vos tenho dito Espírito e são vida. espírito e são vida. Quer dizer que quando nós estivermos com o Senhor habitado em nós, aí há uma permanência dele, significa que nós somos preocupados em tudo que ele disse. Tudo que o Senhor disse, a gente vai viver preocupado. E vai haver uma ligação que nada pode desconectar ela. Se eu for uma viagem, ela está entregue a Deus. Se eu for fazer um trabalho, o Senhor é quem maneja ela. Se eu for falar com alguém, eu peço experiência para não dar errado. Um trato, o Senhor está junto. Então tudo que nós for fazer é a palavra do Senhor que está guiando, agindo e transformando. Aí sim,
Aí ele vai habitar em nós. Porque ele quer habitar para permanecer. Com certeza. É para Não quer se permanecer. falhar, né? Não é para ter falha. Não é para ter falha, não. É Né? para permanecer. Assim seja a nossa vida, né? Sem falar que a mente carnal, você pode prestar atenção que ela sempre traz para si. Ela quer viver um momento, quer estar o bem-estar em cima do que fosse na mídia, que o pessoal fala, né? Ela quer se dar, tipo assim, sobre os outros, né? Ganhar para si. Ela quer viver como se fosse o céu dela naquele momento. Ela não pensa no futuro. Por exemplo, quando Judas traiu Cristo, ele está vivendo o momento, ele não pensa no futuro, mas assim, não, ele é Deus, ele vai se sair dessa, né? Ou seja, mas ele estava pensando em Cristo? Estava pensando no próximo? Não, estava pensando nele mesmo, porque ele sabia que atrás disso ia oferecer uma moeda para ele. Então, a mente carnal, ela sempre puxa para si. Ela quer se dar bem naquele momento, ela não quer saber daqui 2, 3 dias, não, ela quer saber agora. Isso é Verdade. a espiritual. Ela não perde. Mesmo que você quer o bem-estar do seu vizinho, do seu próximo, ele sempre quer ajudar. É egoísta, né, irmão? Exatamente. Ele sempre sabe que o nosso tesouro não é aqui na terra, é no céu. Ou seja, você está fazendo não é para ti mesmo, né? Isso. Então, irmão, essa mente carnal que o inimigo coloca tantos desejos no nosso coração, tanta coisa que a gente vê nesse mundo, né? Tanto entretenimento, tanta coisa que vai desviar o foco, o verdadeiro foco. Então, procura ele, Satanás, encher o espírito dos homens do desejo de diversões mundanas. E hoje o mundo está cheio de diversões mundanas, né? Para que ele faz isso? Qual é o objetivo? Para que não tenham tempo de dirigir a si mesmo a pergunta. Para que ninguém tenha tempo de perguntar. Que pergunta? Está vivendo aí, corre da vida, vai e vem, não se preocupa mais com a espiritualidade, é só o mundo, na diversão do mundo, nas coisas do mundo, é trabalho, é preocupação, mas esquece de fazer uma pergunta. Essa pergunta. As pessoas não lembram de perguntar isso. Como vai minha alma? Como vai a minha vida espiritual? Então ele faz de tudo para nós esquecer de Deus. Como diz a palavra de Deus, né, irmãos? Aquele que é amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Porque o desejo dele é só as coisas do mundo. Deus não está dizendo que nós não temos que usar nada do mundo. Ele está dizendo que muitos estão dando mais ênfase às coisas do mundo e esquecendo das coisas de Deus. Quando dá, bem, se não der, muitas vezes nós adiamos um compromisso com Deus, mas um compromisso particular a gente não quer adiar. Como é que vai a minha alma? Como é que vai a minha vida diante do Senhor? Essa pergunta nós devemos fazer para nós. Cada um tem que fazer no seu coração. Porque o inimigo ele coloca um corre-corre na vida de cada um. Pode ver que cada dia que se passa a vida está mais corrida. Tempo para nada. Examinai-vos a vós mesmos. Olhai cada um para o seu coração, para a sua vida. Examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Segundo aos Coríntios 13, verso 5. Faça essa pergunta. Examina a vida. Será que realmente eu estou na fé? Será que eu estou agradando a Deus? Essa tem que ser a nossa pergunta. E não deixar com que o inimigo tampe Cristo da nossa vida. Porque é isso que ele quer fazer. Quando ele faz aquela reunião lá com os seus anjos, que olha para a igreja, ele diz lá na reunião deles:
que a igreja está dormindo. Então ele vai e diz para os anjos: faça de tudo para que ela continue dormindo. Mas como é que vai fazer para a igreja continuar dormindo? Para não levantar da cama? Para não levantar da rede? Não, irmão. É o sono espiritual. Coloca dinheiro na mão deles, terra, preocupação, tudo que faça eles esquecer de Cristo. Aí não vai ter tempo de se preparar. Quando acordar, já vai ser tarde demais. Então isso tudo já está sendo anunciado para nós nas Escrituras, nos livros proféticos, que o inimigo está fazendo de tudo para amarrar o povo de Deus e não se preocupar com a vida espiritual. É só a vida material. A minha vida material estando boa, o resto não importa. Quando importa, quem tem que estar sarado primeiramente é a nossa vida espiritual. Cristo disse para nós procurarmos primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas, mas temos que botar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se Deus não estiver no topo da nossa vida, se Ele não for o primeiro da nossa vida, não vai adiantar a nossa corrida. A nossa corrida para a salvação vai ser em vão. É em vão sem Cristo. Ele tem que estar na frente, não é atrás. Quem tem que guiar o povo de Deus é Cristo. Nós temos que seguir é Cristo. Temos que olhar para o alvo. Lembra quando ele falou para Josué, dando aquela instrução lá em Josué capítulo 1, que ele fala para Josué não desviar, nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir firme em obedecer à lei de Deus, em fazer a vontade de Deus. Quando ele diz não olha para a direita e também não olha para a esquerda, é por causa dos estratagemas de Satanás, que é colocado na nossa vida para tirar o foco. Então vem algo para desviar o teu foco, da direita ou da esquerda, não olha, segue firme olhando para Cristo. Segue firme em obedecer a Cristo. Que o nosso alvo é Cristo. E o inimigo vai, se possível, se disfarçar do anjo de luz para tirar esse foco. Aí nós temos que ter cuidado. Porque ele pode vir numa aparência que a gente acha que não tem nenhum perigo. Vai mais não? A continuação do texto. Ou não sabeis quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estás reprovado. Então é um perigo muito grande. Nós temos que discernir isso. Se Cristo está em nós, as nossas ações, se não vão estar ainda como as de Cristo, mas vai estar perto das de Cristo, até alcançar a perfeição. Mas o que não pode é nós nos afastar de Cristo pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da nossa própria vontade, de querer fazer o que agrada a nós. Se Cristo está em nós, irmãos, nova criatura nós somos. Mas o texto diz, lá de 2 Coríntios, se, tem um se. Não está dizendo que é certeza, não. É se. E como é que nós vamos saber se o Espírito dele está em nós? Pela nossa vida. Como que está sendo a nossa vida? A nossa caminhada.
Está forte? A nossa fé está alta ou está cada vez mais baixa? Não é o que o texto diz para nós examinar nós mesmos? Para nós olhar para a nossa vida. Muitas vezes a gente está preocupado em olhar para a vida do irmão, mas não quer olhar para a nossa. Temos que olhar para a nossa salvação individual. Cada um vai prestar contas com Cristo. Ninguém vai pagar por conta de ninguém. Cada um vai prestar contas suas. Então que nós venhamos despertar, né? Maranata, o Senhor vem, página 47. Há necessidade de um profundo exame de consciência. Está dizendo que tem uma necessidade de examinar a nossa consciência, a nossa mente. E de que verifiquemos profundamente a luz da palavra de Deus. Então nós precisamos fortalecer a nossa vida espiritual através da palavra de Deus. Satanás, ele coloca muitas flechas, pensamentos, opiniões na nossa mente. Inclina a nossa mente para fazer a nossa vontade. Nós temos que driblar essas flechas de Satanás para que vai cair lá no mar, longe de nós. Nós temos que examinar nossa mente se realmente ela está focada nas coisas do alto ou se ela está focada só nas coisas de baixo. Quem comanda o nosso corpo é a mente. Que a nossa vontade, que nós podemos levar a nossa vontade para fazer o que agrada a Deus. Ainda que a inclinação seja para fazer o que é errado. Mas nós ainda temos a vontade. E que seja a vontade de Deus em nós. Estou com um coração sadio, ou ele é corrupto? Meu coração está sadio ou meu coração é corrupto? Não é falando daquele corrupto lá que rouba dinheiro, não, que esse lá é corrupto também. Está falando daqueles que professam ser cristãos. Como é que está o seu coração? Você diz que faz uma coisa para Deus, mas acaba não fazendo. Você está sendo corrupto. Se Deus te chama para fazer uma obra e você não faz, você só diz que faz ou que vai fazer, mas as suas práticas não dizem isso. Estou renovado em Cristo ou tenho ainda coração carnal, mudado apenas na aparência exterior? Nós temos que ser, na vida cristã, na caminhada com Cristo, verdadeiros servos do Senhor. Aqueles que têm um coração realmente transformados, renovados. Para poder as nossas ações, as nossas práticas, ser as de Cristo. Não é pelos frutos que conhecereis a árvore? Então, se nós somos, se professamos, se somos cristãos, os nossos frutos têm que ser dignos do nome. Porque cristão é de Cristo. Se nós estamos com a roupagem de cristão, mas a conduta não é de cristão, nosso coração está corrupto. Nós estamos enganando a nós mesmos. Então a nossa vida tem que ser prática, irmãos. Cristo, ele estava vivendo na terra, mostrando como deve fazer. Ele é o exemplo para nós. Até nas palavras, ação, pensamento. O inimigo não achou uma brecha em Cristo. Aí muitos podem dizer assim, mas era em Cristo, porque Cristo era Cristo. Mas o que Cristo fez, quando estava na terra,
É o que qualquer um de nós podemos fazer. Ele não fez nada que nós não podemos fazer. O inimigo pode colocar isso na mente das pessoas, Pode ter um monte de pessoas. para que não venham pensar que podem conseguir sim vencer o pecado. Cristo é a vitória do pecado. Então, irmãos, que nós venhamos pensar profundamente na nossa conduta, na nossa vida diária. E entregar a vida para Cristo não é só professar, não dizer que eu vou entregar minha vida para Cristo, mas é através das nossas ações, da sua prática. Um exemplo muito claro na palavra de Deus é a história de Zaqueu. Era corrupto, cobrador de impostos. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, verdadeiramente ele foi transformado. E quando ele foi transformado, o que foi que ele fez? Ele foi agir através das práticas. Aquelas pessoas que ele tinha roubado, ele restituiu elas. Isso é prática de alguém que realmente se arrependeu, está convertido. Agora, se ele tivesse aquele desejo de ver Cristo, de subir naquela árvore para poder ver Cristo, Cristo foi na casa dele, mas as obras dele não fossem obras dignas de arrependimento, seria mais um que só era cristão aparente, né? Não, ele mostrou que é na prática. A transformação é dentro do coração. É uma vida, é uma vontade de fazer algo diferente. Aquilo que eu fazia de errado, agora eu não faço mais. Eu vou fazer agora o que agrada a Deus. Jesus garantiu para ele, hoje entrou salvação nessa casa. Porque Zaqueu disse que ele ia devolver 4 vezes mais se ele tivesse enganado alguém. Então ele mostrou que o arrependimento dele era totalmente, Era sincero, né? sincero mesmo. Senhor, eu vou retribuir, não é só o mesmo que peguei não, eu vou dar 4 vezes mais. E Jesus lamentou para Nicodemos uma necessidade dessa, né? Jesus disse, olha, tem que nascer da água e do Espírito. Depois ele disse, se alguém não nascer da água e do Espírito, jamais ele entrará no No reino reino. de Deus. Então, Jesus garantiu para Nicodemos que ele tinha que nascer interiormente, vindo uma nova mente, né, um novo procedimento, e que tinha que se aproveitar da purificação, que é símbolo da água, e dali ele se aproveitar para crescer e frutificar. Tem que nascer da água, ou seja, da purificação, do crescimento e da frutificação. Aí sim ele estava para entrar no reino de Deus. Menos do que isso, Jesus disse jamais. Não entra não. Verdade. Todo vício, né? Diz aqui, o de desviar, ou seja, aumentar mais o lucro dele, né? E hoje tem muitos vícios de alguns jovens, né, adolescentes, pede oração por nós orar por isso, só que a minha oração fica, acho que não passa do tempo, porque tem que ter a ação dele, né? De deixar, aquele esforço de deixar. Você pede oração, aí de noite está praticando as coisas de novo, e Deus não vai adiantar nada, né? Tem que orar para aquele que realmente está se esforçando, né? Tem um rapaz que trabalhou mais com meu cunhado, pediu oração por mim, viciado no droga. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, por orar para mim, essas coisas é quando ele falou para mim, eu falei assim, realmente você falou a verdade. Mas só que não adianta eu fazer minha oração. Até a gente tem que ter a ação dele, que ele deixar ele aquele vício, né? Com certeza. Irmão Edu, quer falar? Sobre isso que o senhor acabou de citar, sobre a questão de Cristo, o que ele fez, ele não fez nada de que nós não possamos fazer. É importante também a gente frisar que está escrito que é Deus quem opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Às vezes a gente olha para a situação com o nosso olhar humano, carnal.
Se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir vencer nada. Né? Porque, como está escrito também em Efésios, né, tomai a armadura de Deus, né, sobre vocês. E, em outras palavras, diz também que se a palavra de Deus, se nós estivermos nela, ela estiver em nós, a gente pode pedir qualquer coisa e assim será feito, será realizado. Então, o segredo é esse. Como é que a gente faz coisas maiores do que Cristo fez? Ele falou, olha, se vocês acreditarem em mim, farão coisas até maiores do que essas que eu fiz. Mas ele é tão bondoso que não significa dizer que somos nós que vamos fazer. Mas pelo fato dele ser tão bondoso, ele diz que nós faremos, mas como nele. Então é o próprio Cristo em nós que faz com que façamos coisas maiores do que ele fez quando ele esteve aqui na Terra. Né? Que isso é que fique na nossa mente, para que a gente possa entender que não é com a nossa força humana pecadora, natureza humana pecadora, né? Mas de nós mesmos. Cristo em nós. Não sai nada de bom, né? Aí fala também a questão do tempo, né? Que aqueles servos de Deus teriam mais tempo para fazer mais coisas ainda. A parte maior que ele fala é isso aí. Então, vocês vão ter mais tempo, porque eu estou indo para meu pai. E vocês vão ter mais tempo para fazer algo mais ainda do que eu consegui fazer. Conseguiu fazer. Né? Exatamente. Precisamos examinar o caráter de nossos pensamentos e emoções, de nosso temperamento, propósitos, palavras e ações. Então, tudo tem que ser examinado e colocado na balança da nossa vida. Nosso pensamento, nossas ações, nosso caráter, a nossa vida diária. Colocar na balança e analisar. Como está a minha vida, a minha alma, a minha vida espiritual diante de Deus? Será que eu estou agradando a Deus? Quando nós vamos fazer algo, será que nós oramos a Deus para saber se, Senhor, é da tua vontade? Vai dar certo? Ou a gente vai e faz do impulso? Do meu jeito, do jeito que eu quero fazer, eu faço. Temos que colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Essa aí é a permanência que Jesus lamentou lá, Jesus. Aí, se ele permanecendo em nós, ou seja, todos os alvos da nossa vida está dando uma oportunidade para nós não desligar dele, porque nós não fazemos nada só. Então, Senhor, já que eu não faço nada só, então deixa comigo, seja lá o que for. Se isso acontecer, nós não vamos desligar dele. Aí está a permanência. Quando essa permanência vem reinar, aí ele está habitando em nós. Habitando em nós. Significa que ele continua morando em nós. Aí sim, aí é o Espírito dele vai... Ele é um hóspede que quer morar para Permanente, sempre, né? permanente. Com Deus. Isso é maravilhoso. Falando em temperamento aí, em primeiro lugar, desejar feliz sábado a todos os irmãos. É bom a gente frisar, porque assim, que nem os irmãos estavam comentando aí, tem um crente e o cristão, né? Então assim, tem um obediente e um não obediente. Né? Diz que o diabo crê que estremece, mas não obedece. Então, assim, às vezes a pessoa tem um leigo lá, vê um crente lá, e né, ele vai para a igreja todo dia, tem uma capa ali que é diferente dos outros, ali, aparentemente, mas o temperamento dele ele não controla. Então o inimigo sabe onde dele, né? então vai lá, irrita ele começa a xingar, ele começa a bater, porque assim, se a gente for olhar para Cristo, ele apanhou, né? Ele apanhou muito, né? Sofreu, mas ele não revidou. E o ser humano, tem certo ser humano que ele não consegue controlar esse temperamento. O inimigo já sabe onde é que vai derrubar ele. Então, assim, o verdadeiro, ele tem que apanhar, ele tem que aguentar, não se revidar. Assim, porque hoje, nem sempre é porrada, né? Mas palavra. E o mais difícil da gente controlar
é a mente. O inimigo sabe disso, que a mente é o que importa, né? E às vezes a pessoa se depara com situação que ele joga aquela ira para fora, né? Ele não controla e termina que cai na cilada do inimigo. É isso mesmo. Né? A irmã White, ela fala que se a gente conseguir segurar aquelas palavras erradas que vêm na nossa mente, tudo que vem de errado na nossa mente, se nós conseguirmos segurar, driblar, nós vamos quebrar as forças de Satanás. Com certeza. Porque quando ele joga uma flecha na mente da gente, ele quer que a gente solte. Verdade. Lá em Tiago diz que se nós tiver total o controle das nossas palavras, que é um varão perfeito. Tiago fala lá. Porque a palavra, ela acompanha o pensamento. De lá vem desejo, vem toda o ornamento vem de lá. Então, palavras e pensamento é tudo junto. Se as minhas palavras se tornam consagradas, meus pensamentos são todos eles consagrados. Vai tornando um varão perfeito. Exatamente. Então é algo que nós devemos examinar também, né? Temperamento. Pensamentos e as emoções. Às vezes a pessoa tem um temperamento forte, aí não segura, né? Na hora da pressão, né? Sendo que está sendo exercitado para poder segurar, porque a gente só aprende diante da situação. É pela prova, né? Aqueles que Cristo chamou lá para seguir Ele, tinha uns lá que eram pesados, tinha um que chamava o filho do trovão. Quer dizer que o homem era zangado, né? Mas Cristo conseguiu transformar cada um deles. E também vai conseguir transformar nós, irmãos. A gente sabe que o temperamento de nós ainda não é o temperamento que deve ser, né? Mas Deus capacite cada um de nós para a gente mudar os nossos temperamentos, né? Aí fala também nas palavras, né? Que cai tudo, pensamento, palavra e ação, né? Tudo tem que ser examinado. Será que a nossa ação, a nossa palavra, o nosso pensamento, o nosso temperamento está de acordo com o que agrada a Deus? Então a gente tem que pensar tudo isso e muito mais. O trabalho do Senhor é moldar. Ele quer nos moldar. Nós somos pedras brutas que Ele está nos lapidando, para que nós possamos estar perfeitos. É Cristo que vai fazer nós chegar nessa condição. Unicamente Ele tem essa capacidade, né? Mas Ele só vai fazer isso naqueles que deixam Ele fazer. Naqueles que deixam Cristo trabalhar. Eu vi uma senhora, era assim uma senhora, mas ela era dura, assim, uma velhinha dura. Ela era assim, antes de se converter, ela era assim, temperamento forte, né? O marido vinha para cima dela, não arredava não. Mas ela disse que quando ela se converteu, ela ia para a igreja, ela ia escondido, porque o marido dela não gostava de crente. Aí um dia ela chegou em casa e o marido pegou ela, chegando em casa, toda arrumadinha com a Bíblia. Aí foi tomar satisfação. Que ela era agora uma crente e ele ficou zangado, né? E ela disse que pensava na mente dela, Senhor, hoje eu vou apanhar. Hoje eu vou apanhar. Mas é por causa de tudo. Porque se for por causa de mim, não apanho não. Aí nesse dia esse marido dela bateu nela. E ela disse que só não revidou por causa de Cristo. Foi. Porque se não fosse Cristo, ela tinha revidado. E a briga era mais feia, né? Então aí pensa naquela passagem que Cristo diz assim: quando se bater um lado da face, dá o outro a mão tratar, né? Não é fácil, não. Não é fácil você apanhar de alguém e não dizer nada. É Cristo no coração, porque se não for Cristo para sustentar. Verdade. Aí ela conta que no final da vida ele se converteu, ele acabou se convertendo também ele, né? Morreu numa cadeira de roda lá, cego, mas se converteu. Né? Mas a gente vê cada prova que as pessoas passam,
é exemplo para nós também. Nós também temos que chegar nessa condição Ser manso e humilde. de coração, como Cristo. Né? Aí a pessoa vai dizer assim, irmão, falar é fácil. Não, realmente falar é fácil. É por isso que nós estamos buscando Cristo cada dia. Porque se nós não estivermos procurando Cristo para fazer essa mudança, pode esquecer. Que nós nunca vamos mudar. É Ele que opera. Nós temos que deixar Cristo trabalhar na nossa vida. E vai acontecer situações que vai requerer de nós botar em prática certas coisas que nós aprendemos de Cristo nos nossos momentos da vida diária. Uma hora vai chegar. Às vezes chega uma hora e a gente não passa, né? Às vezes quando vem a prova, essa daqui eu já fiquei reprovado, só me perdoa, Jesus. Aí você clama a Deus e volta de novo. E é assim. Nós temos que se fortalecer em Cristo, irmãos. Irmão, podia disse que tinha vezes que eles ficavam alegres e regozijando por ter sofrido afrontas por causa de Cristo. E Paulo e Silas também fizeram a mesma coisa. Eles se regozijavam por ter sido chicoteados por causa de Cristo. Não ficava triste, não. Graças a Deus nós fomos chicoteados. Apanhamos, mas foi por causa de Cristo. E Jesus disse que era para eles ficarem mesmo alegres quando acusarem ele, mas não por causa por de coisas Cristo. do mal, mas por causa dele. Cristo, exatamente. Temos de considerar se somos um exemplo de santidade cristã e se estamos na fé. Temos que procurar a nossa vida, viver a vida de Cristo, para que nós podamos nos considerar um exemplo para as outras pessoas também. Assim como Cristo é o nosso exemplo, nós também temos que ser exemplo para outras pessoas. A pessoa olhar para você e ver assim, que dali realmente é um cristão, que dali realmente é o servo de Deus. Mas quando a ação não é de acordo com a vontade de Deus, aí você já não vê aquela pessoa como um servo de Deus, né? Uma vez eu estava num trabalho, muitos anos atrás, aí nesse tempo não era nem crente nem nada, né? Nem crente nem cristão. Aí um que era crente lá começou a discutir com o outro lá que não era crente. Discutindo bem feio, a ponto já quase de pegar um no outro lá. Aí quando se acalmou tudo, aí vamos falar lá pro crente lá, mas o Wesley, tu é crente, tu... Não, mas eu sou crente, mas não tenho sangue de barata não. Quer dizer, não tem o Espírito de Cristo, né, irmãos? Não tem. O povo de Deus tem que ser exemplo onde ele for. Para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Mesmo uma hora pegada dessa aí. Se a pessoa começa ali uma discussão, né, pesada, o cristão já tem que ser o primeiro a apaziguar e não aumentar ainda o fogo, né? Então tudo é um exemplo, né? Então dele lá, eu já não vi ele como um cristão realmente. Não mostrou o fruto do cristão, né? Outros dizem que é crente, mas faz não é. Tem uns que dizem, né? Mas eu falo com sozinho também não vai agir não, né? Ainda nos lugares celestiais, página 160, o amor dos prazeres é infeccioso. Infecta, né, nossa vida, né? Os prazeres pelas coisas do mundo. Não é que Deus diz assim que nós não temos que procurar nada do mundo, irmãos. É como Cristo fala lá em Mateus, que a vinda dele será como nos tempos de Noé, que muitos estavam preocupados, era só em festa, casamento e diversão. E as coisas do mundo, os prazeres do mundo, que está infectando a nossa vida, é porque está em primeiro lugar. É porque nós só queremos saber disso, dos prazeres do mundo. Nós botamos Deus em segundo plano.
aí se torna infeccioso na nossa vida, se torna um laço pesado da nossa vida. Entregue a eles a mente, se apressa. Não é verdade? Quando tem algo ali para fazer do mundo ali, ele geralmente já se liga, né? Não, já tem que ir, já. A mente já está chamando. Pode ver se não é assim. Aí, quando é para as coisas de Deus, vou ver se dá. Rapaz, vocês vai dar os não, porque já tem um compromisso ali marcado. Aí... Deixa isso por outra hora. Deixa isso por outra. Não, próximo eu vou. Sempre é assim, irmãos. Então, as coisas do mundo, os prazeres que estão infeccionando a nossa vida, entregues a eles a mente rápida, sempre em busca de alguma diversão. Sempre nós estamos em busca de algo para se divertir. Mas esquece de Deus. Então, nossa vida tem que ser colocada na balança e nós temos que analisar ela, como é que ela está. Cada um sabe dos seus pesos, das suas medidas. E cada um tem uma balança, né, na sua mente para poder colocar em cada prato. Gálatas 5, verso 16. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não pelos prazeres do mundo. Deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. É o que nós temos que fazer. Veja só, irmão. Deixai-vos. Quer dizer que muitos não estão deixando, né? Porque as coisas do mundo é que estão em primeiro lugar. E não querem deixar o Espírito de Deus agir, trabalhar na nossa mente. Muitas vezes até o Espírito ainda está trabalhando na nossa vida e a gente está negando a voz do Espírito. Quando o Espírito fala alguma coisa na nossa mente, quando vais para algum lugar que não edifica, a mente já diz logo, né? Aqueles que ainda têm o restígio do Espírito de Deus, né? Aí vem logo um texto na mente, tá, mas está escrito que isso aí é errado. Não, mas está escrito que não pode ir para lá. Mas a gente não dá atenção à voz do Espírito e vai e deixa ser levado pela inclinação da nossa carne. Por isso que o apóstolo Paulo diz: deixai-vos que o Espírito conduza você. Se o Espírito conduzir os nossos passos, ele vai levar para um lugar bom, que é o lado de Cristo, é fazer a vontade de Cristo. Me lembrei lá do Salmo 23, conhecidíssimo, quando ele disse que o Senhor, o nosso pastor, e ele não vai faltar em nós. Quando nós deixarmos ser conduzidos pelo Espírito, ele nos leva em pastos verdejantes. Ser conduzido por Cristo. Tem uma coisa muito interessante, irmão, que a gente pode botar duas experiências. Uma de Davi e a outra de José. Ou seja, a gente saber por leitura é um ponto. Deixar conduzir é outro ponto. Davi sabia por leitura que adulterar, não é por Deus, não, jamais. Ela sabia. Então, de leitura ele sabia. Agora, ele não deixou o Espírito conduzir. Porque se o Espírito conduzir, se botar ele para fora. Diz, olha, larga a mulher dele lá. Tem que ver com isso, tu vai adulterar? Então, a palavra ia botar ele fora da situação. Foi o contrário de José. José deixou o Espírito conduzir ele. José disse: eu que vou fazer o mal para o meu Senhor. José considerou o Senhor do céu e o Senhor da terra também. Eu não vou fazer mal nem para um e nem para o outro. Vamos embora, e ó. Correu. Aí correu, né? Um
que é visto só pelo conhecimento da letra, representou Davi. O Jesus já deixou as duas coisas acontecer. Ele tinha conhecimento da letra e deixou ser conduzido. Aí o Espírito de Deus, salvou ele. Exatamente. Então essa deve ser a nossa ação. Nós conhecemos pela letra, mas deixamos ser conduzido. Porque senão a coisa não se consome. Normal. Pois é. Davi ainda confiou, além de tudo, botou a criatura na frente da guerra. Fez três mãos. Várias coisas piores, né, que ele fez, né? Irmão, o negócio que aqui não está não bem né? O chicote fica ainda mais interessante como parte daquilo que os cristãos passarás. É que eles enfrentarão tudo isso. Naquilo que os cristãos passarás e que enfrentarão tudo isso, e se alegrando por amor a Cristo. Isso faz parte daquilo que nos prepararás para o celeiro celestial. Na verdade, Deus permite de tudo que for necessário para o nosso preparo para mansões celestiais. Amém. Todo texto que o irmão mandou. Tudo é para preparar o povo de Deus, né? Então é que nós venhamos deixar ser inclinados pelo Espírito, né? Nos conduzir para o caminho certo. A mente, pelo Espírito, nos chama a fazer o que é certo, mas a nossa vontade não estiver de acordo com a vontade do Espírito, a gente não vai deixar ser conduzido, né? Gálatas 5, verso 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito. É diferente do outro. Um leva para um lado e o outro para um outro lado. E estes aos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito e este aos da carne. Né? Um é contra o outro. Pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Porque estamos sendo dominados pela carne. Se fores dominado por Cristo, a vontade será de Cristo. E é o que nós queremos, né? É o que nós queremos. Ser conduzido por Cristo. Para não fazer o que agrada a carne. Porque se nós agradar a carne, vamos estar agradando a Satanás. E Satanás, ele não tem nada com Cristo. Então nós temos que buscar Cristo. Ele é o maior exemplo que nós temos. Então, que nós venhamos nos fortalecer na palavra de Deus, para que o nosso espírito venha estar preparado. Cada vez que nós buscarmos ler a palavra de Deus, estar em oração, se aproximar de Cristo é isso, e botar em prática. Ser conduzido pelo Espírito é botar em prática aquilo que o Senhor pede para nós. A santificação, na verdade, é fazer o que está escrito. A família de Cristo são aqueles que obedecem, aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. O apóstolo Paulo, ele teve essa experiência, né? Teve uma parte que Paulo lamentou, disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí lá na frente Paulo disse, tem a parte que ele dá graças a Deus, e tem o outro lado que ele diz assim: esse viver que agora eu vivo, não é eu mais que vivo, É Cristo. Cristo vivendo. Exatamente. Então Paulo, ele conseguiu dar a volta, né, pelo poder de Deus. Mas uma coisa ele garantiu, que estava bem, porque o viver dele agora era Cristo que dominava, não ele mesmo. Se viu seguro. Amém. Romanos 7, verso 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo.
Deus quem faz. A gente pode até querer, né, irmão? Mas acaba fazendo errado. Mas, como ele diz lá no texto anterior, se o Espírito de Cristo está em nós vamos fazer as obras de Cristo. As obras de Cristo é fazer o que é certo, é fazer o que é bom. Nós não sabemos fazer o que é bom se não for por Cristo. Se nós não deixar Cristo entrar na nossa vida e fazer essa transformação, nós não vamos chegar nessa condição de ser capaz de efetuar o que é certo, o que é bom. Deixar ser conduzido por Cristo, fazer a vontade de Cristo. Se nós assim não deixar ser, nós não vamos alcançar a salvação de Cristo. O inimigo ele trabalha para derrubar, para tirar o povo de Deus da salvação. Mas nós temos que lutar, temos que ter os nossos esforços. O céu é tomado por esforços. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pegar as armas e lutar e querer estar do lado de Cristo. Querer é nós deixar ser levado por Cristo. E não apenas dizer, falar e não agir. Como é que Deus vai nos ajudar se nós não queremos ser ajudados? Se nós não dermos o primeiro passo, como é que Deus vai ver que nós queremos realmente ser mudados, ser transformados? Nós temos que agir. Nós temos que dar o primeiro passo para que as águas possam se abrir e nós passar. Se nós não marchar, não tem como o Senhor nos ajudar. Lembra-se que é o trabalho conjunto, irmãos, da nossa humanidade com a divindade de Cristo. Não é que Cristo vai conduzir nós diretamente como quem faz com controle remoto, que você vai controlar o robô para onde você quer que ele vá, não. É através das nossas ações. Nós temos que querer fazer o que é certo, pelo menos isso, né? E nós temos que ter o Espírito de Cristo para que possa ser efetuado em nós aquilo que nós queremos fazer. Porque Ele que é bom é que vai fazer esse trabalho em cada um dos seus filhos. Amém. Por isso que o apóstolo fala que Deus enviou o Espírito do Filho dele em nossos corações, que é para ajudar o povo, seus filhos, aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo, a ser conduzidos, a ser levados. Mas é pelo Espírito de Cristo, é pela vontade de Deus. A nossa vontade é só de agradar nós mesmos. E nós temos que deixar Cristo nos guiar para que a nossa vontade venha a ser a vontade dele. Filipenses 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então Deus vai fazer isso em nós quando nós abrirmos o coração para Cristo. Ele está sempre batendo na porta do nosso coração querendo entrar. E quando Ele está batendo na porta do nosso coração, irmãos, não é só quando Ele chega com a palavra de amor, não. É com a palavra de repreensão. Também é batendo na porta do nosso coração. É nos corrigindo, chamando a nossa atenção. São várias formas que o Senhor bate na porta do nosso coração querendo entrar, para poder fazer mudança. Às vezes uma mensagem vem de encontro com o meu erro, então em vez de eu ficar zangado com o pregador, eu fico alegre porque ele está mostrando uma passagem, uma mensagem que Deus está alertando os meus olhos. Deus está querendo agir na minha vida. Mas tem muitos que ficam zangados, né? É natural do ser humano ele mostrar resistência quando ele é confrontado e aquilo que ele quer, ele tem uma resposta negativa para aquilo, né?
E a gente pode notar e prestar atenção de que toda pessoa, nós ou qualquer pessoa que tem esse tipo de pensamento de odiar ser contrariado, as suas escolhas, elas, na grande maioria, elas são escolhas erradas. Porque a pessoa que vive uma vida de renúncia com Deus, um dos principais frutos é humildade, ela saber receber um conselho, principalmente quando ele é positivo, né? E geralmente a pessoa que é egoísta, mesmo que o conselho seja positivo, pelo fato dela não querer ser contrariada, porque ela já colocou na cabeça dela que aquilo ali, não importa como seja, ela quer aquilo ali, ela não vai aceitar não. E às vezes com Deus a gente é assim, com Deus. Porque a gente porque quer uma coisa, mesmo a gente não entendendo nada daquilo ali, mas só porque a gente quer. Vem o conselho de repreensão de Deus através do profeta, através de uma criança até, ou através de qualquer outra coisa que Deus queira usar. E aí a gente já cria resistência. É verdade. Filipenses 2,15, irmãos. Então, o Senhor quer ajudar os seus filhos, o seu povo, a mudar o caminho, a mudar a rota. Tudo é para que eles sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Então Deus está querendo guardar e proteger o povo da corrupção do mundo, para que não se perda. Porque o mundo que nós vivemos, a gente sabe que cada dia que se passa as coisas só piorando. O mundo cada vez mais tem diversão, tem entretenimento. E não é só por lá de fora não, por lá da igreja também. Aí, se nós não deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, que quer nos moldar, que quer nos transformar, deixar irrepreensíveis, aqueles que realmente têm o pensamento de Cristo, a conduta de Cristo, para que não venha fazer participação das corrupções desse mundo e estar entrelaçado nele, mas que venham ter aquele mesmo Espírito que estava em Enoque, que quando ele vivia nos tempos dele, o mundo também estava em caos, o pecado, a devastação. Mas qual era o desejo dele? Era de estar sempre com Deus, era andar lado a lado com Deus. E assim tem que ser nós também nesse mundo que está hoje. Temos que se aproximar de Deus, para que nós possamos andar lado a lado com Ele e cada vez mais criar nojo das coisas do mundo que nos afasta de Deus, daquilo que Deus reprova para a nossa vida. Sim. Outra coisa também que está muito fluente no nosso meio atualmente é a prosperidade. Você é uma pessoa fiel, criador, anda nos mandamentos e tudo, mas se alguém vê você lá com uma bicicleta, já diz, como é que aquela pessoa ali diz que é obediente e tudo, e tem uma bicicleta, então a prosperidade não chegou nele, tem alguma coisa errada nele, ele está fazendo alguma coisa errada, porque hoje a mentalidade do povo é assim, na sociedade, se você não ser uma pessoa que tem condição perante eles, você é deixado de lado. Não, aquele ali não dá para andar comigo porque aquele ali é impróspero. Então a sociedade, ela classifica você uma parte ao lado, entendeu? Se você não tem um bom negócio, uma boa influência com pessoas influentes da sociedade, pronto, ali já é separado. Ele não vê, ele não percebe que as pessoas que têm esse tipo de vida, ele não se importa com o recurso que está sendo mostrado para ele, ou nessa vida aqui. Ele não percebe que o que ele está importando é a vida espiritual, né? Porque daqui ninguém leva nada, né?
A Escritura mesmo afirma, ninguém leva nada, a gente vai como a gente veio. Então essas pessoas elas não têm essa compreensão. Ela quer ver você num carro bonito, novo, ela quer ver você com uma boa empresa, com muitas terras, muito gado. Aí está prosperando, né? É, prosperando. Aí ele se vê, aí chega para você, fica logo amigo e aquela Bajula. coisa, né? Bajulação. É bajulação, exatamente. Aí, então isso, as pessoas muito se envolvem, tira o foco da salvação e leva para aquele lado ali, né? Que é onde o inimigo vai tirar, que a gente comentou agora lá atrás, que ele tira o foco e bota no outro que é para esquecer lá, Isso, né? isso. Da salvação. Muitas vezes a riqueza vem para tirar a pessoa de Cristo, né? E se Deus conhece o coração de cada um de nós, se for para alguém ser rico, Deus vai dar riqueza. Se não for, a gente não pode estar com a ambição de querer, né? A gente tem que ter a ambição do céu. Isso eu sei. Porque às vezes a prosperidade da pessoa não é material, mas espiritual, que é melhor ainda. Né? Exatamente. A pessoa buscar cada dia mais com empenho, com todo o zelo, com todas as forças dele, o reino de Deus, ele é muito mais próspero do que a pessoa mais rica do mundo. Exatamente. Não que Deus não possa dar riqueza para alguém, né? Claro que Ele pode. Deus pode tudo que Ele quiser. Mas o conselho de Deus para nós é o quê? Ajuntar tesouros no céu. Porque Ele diz que onde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Então, se o nosso tesouro está lá no céu, então o nosso coração vai estar ligado lá. Se o nosso tesouro está aqui na terra, então o nosso coração está preso aqui na terra. Então aqui vai ficar aqui mesmo. Daqui não vai sair não. Né? Então tudo isso é laço do inimigo, né? Tudo isso é coisas do mundo que querem tirar a espiritualidade do povo de Deus. Afastar o povo de Deus de Cristo, né? Não é que nós não podemos almejar nada na nossa vida. Claro, alguém que não tem uma casa, almeja ter uma casa. A pessoa pede para Deus, ora para Deus, e Deus abençoa, abre as portas, dá um emprego, a pessoa consegue. A questão é que muitos estão sufocados só em querer, só querer, e esquece de Deus. Esse é que é o problema. Me lembro da irmã aqui, essa irmãzinha aqui. Uma vez ela chegou para mim e disse assim: irmão, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Eu diga, que é. Não é porque a gente vê nas mensagens aí que Cristo está para voltar, que as coisas estão acontecendo, e não é mais tempo de fazer nada. Aí eu queria saber, porque eu estou para dar a entrada na minha aposentadoria, aí eu quero saber se eu dou ou não dou. Só lembra disso? Entrada na minha aposentadoria. Desse jeito. Eu digo, irmã, vá atrás da sua aposentadoria, mulher, era para estar aposentado. A gente tem que viver o de hoje, o que nós estamos vivendo hoje. Deixa que as coisas vão acontecer naturalmente. O que dá para fazer hoje, a gente faz. Não precisa usar sempre o benefício do bem, né? Do reino de Deus. É como eu falei, a questão é, a gente está priorizando a nossa vida mais para o mundo do que para Deus. Essa que é a questão. O problema da aposentadoria só é perigoso se quando você não tiver mais condição de usar, se apegar tanto e deixar Cristo de lado, né? Nós temos que se apegar a Cristo, né? Pois é, porque a pessoa que não tem condição, só tem aquela aposentadoria. Aí se focar só nela, o negócio pega. E quando for tirado, né? Aí vai sentir, né? Porque eu perguntei ao filho também, quando foi para mim me aposentar, eu perguntei, meu filho, ainda dá tempo de eu me aposentar? Ele disse, aproveite, irmã, quando você tem tempo. Agora não vai se ligar nele não, porque o tempo de você deixar também tem. Não se prenda não, né? E é por isso que eu tenho medo de muitas coisas que aparecem novidade, aí eu fico morrendo de medo. Será, meu Deus, que eu estou ultrapassando o limite sabe, de estar usando algumas coisas. A outra parte do texto, irmãos, Filipenses 2,15, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então isso é que Deus quer para o seu povo, é que eles sejam luz para o mundo, né?
resplandecer. Aquele que tem uma luz, ele não pode deixar aquela luz escondida e abafar. Tem que estar iluminando toda a casa, né? Gálatas 5:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O texto que o irmão citou, não foi? O apóstolo diz que já não é ele que está vivendo, é Cristo que está vivendo nele. É Cristo que está operando nele, né? Então isso que aconteceu com o apóstolo Paulo pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Não foi só ele que teve essa bonança, não. Eu vejo isso aqui como um exemplo para nós, que nós podemos acontecer também com cada um de nós. Cristo viver em nós, e não nós mais viver, mas é Cristo vivendo em nós. Amém. E continua o texto: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer que a vida dele, a vida que ele estava levando, era pelo Filho de Deus. Era Deus que estava conduzindo os seus passos. É dessa forma que o Pai olha para nós e vê Cristo. Quando Cristo está por nós, o Pai olha para nós e vê o Filho dele em nós. Errei? Qual é o texto? Perdão, que eu não achei aqui no Gálatas 5:20. O Gálatas 5:20 fala de outra coisa. É 2, não, 2. Capítulo 2:20, né? Lugares Celestiais, página 160. A obediência à lei de Deus combate essa inclinação, viu? A obediência à lei de Deus é fazer a vontade de Deus e constrói barreiras contra a impiedade. Aqui é a proteção de Deus, né? Contra o erro, contra as ciladas do inimigo. Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, não é uma barreira, não é uma cerca ali que protege. Assim foi o que aconteceu com Jó. Quando aquele encontro lá, aquela reunião, aí Satanás apareceu. E aí ele dizendo lá, né, na reunião, que o Senhor abençoava Jó, né? Que Jó era abençoado. A bênção que ele estava falando lá, que Jó tinha, era a proteção dos anjos. Ele já era obediente. E ele não achava brecha não para atacar Jó. Só quando o Senhor permitiu. Então que nós também venhamos ter essa proteção maravilhosa. Vivemos em meio dos perigos dos últimos dias. E devemos vigiar todas as entradas pelas quais Satanás possa se aproximar com suas tentações. Que entradas? A entrada da nossa vida. Por onde ele possa entrar para poder fazer uma varredura e destruir, nós temos que vigiar essas entradas. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa mente, tudo são entradas de Satanás que ele pode usar. Entradas para Satanás que ele pode usar. Então nós temos que vigiar. Lembra quando Cristo diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranque e jogue fora. Deixa eu fazer o mal, não. Não é arrancar o olho literal, mas se algo está na tua visão que te faz pecar, tira a visão dali e bota para outro lugar. Então nós temos que vigiar. Por isso que na cidade é ruim para acontecer isso, né? Na cidade é ruim. Nós temos que realmente nos afastar como está escrito, né? Afastar do mal. Se afastar do mal. Aparência do mal. Porque para nós fechar os nossos ouvidos de ouvir as coisas do mal, está complicado. Se estiver na cidade, está rodeado. Não, os olhos você ainda pode driblar, você ainda pode fechar, mas agora o ouvido, o vizinho está com aquele somzão do mundo lá, não tem nem como fechar o ouvido para não ouvir. Aí vai passando um carro de som, música do mundo. Realmente, a santificação do povo de Deus tem que acontecer mesmo fora da cidade, como diz, né?
se preparar lá e vir na cidade só para pregar e voltar de novo. Deus estava falando, não é à toa que está escrito que a gente tem que sair da cidade, porque tudo que está acontecendo é para a gente sair fora dela. Tá? Tudo está contribuindo para que isso aconteça, né? Que aconteça, é verdade. Então, irmãos, esse tempo já foi, né? Já passou uns minutinhos. Que Deus abençoe todos nós e conceda a sua graça maravilhosa. E a gente vem abrir o coração, deixar ser guiado pelo Espírito, para que Ele possa nos conduzir a executar as obras de Deus. Amém. Deus abençoe todos nós, conceda a sua bênção nesse santo dia do Senhor. Amém. Vai cantar. Vai ter louvor? Baratinho? Quantas já me arrependi, quantos erros eu cometo, quantos erros cometi, quantas vezes de joelhos e na altar pedi perdão. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo tá difícil dizer não, Jesus Cristo te dá força pra vencer a tentação. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, errada fez.
Amém. Oremos. Nosso querido Deus, agradecemos por mais esse encontro que estivemos nesta manhã, ouvindo a Tua palavra, que o Teu Espírito venha abastecer cada vez mais a nossa vida, mudar a nossa conduta, as nossas ações. Que o Senhor, sempre que bater na porta do nosso coração, nós venhamos ouvir a Tua voz e abrir, Senhor. Nos conduza nos Teus passos, ajuda cada dia a nossa vida a ser a Tua vida. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, restaura as nossas vidas a cada dia, Senhor. Nos ajude a obedecer Teus mandamentos, a fazer sempre a vontade que vem do Senhor. Nos dê a força da Tua graça, para que o nosso eu, o nosso egoísmo, possa ser crucificado e nós possamos glorificar o Teu nome. Abençoa a nossa vida, dando, Senhor, a bênção do céu, da presença dos Teus anjos, para nos fortalecer a cada dia da nossa vida, das nossas condições, das nossas tentações, que a Tua força venha nos ajudar a vencer. Nos dê, Senhor, um restante de sábado maravilhoso na Tua presença, conduzindo cada um de nós sempre fazer o que Te agrada. Teu nome santo é que pedimos, é o nosso agradecimento, é a nossa oração, Senhor Jesus. Amém.